Filo rotífero. As rotíferas têm seu nome derivado da corona ou coroa ciliada que eles possuem. São mais de 1.800 espécies já descritas neste filo. Os primeiros exemplares foram vistos durante o século XVII. Algumas espécies podem atingir até de 2 a 3 milímetros de comprimento, mas a grande maioria só consegue atingir 1 milímetro. Os rotíferos são bastante diversos, tendo uma variedade de formas dependendo da forma como vivem. A maioria das espécies são de vida solitária. Alguns outros são bentônicos e formam colônias, e ainda existem os parasitas. A maioria é de água doce, mas são conhecidas espécies marinhas. E também espécies que ficam em solo úmido ou no filme d'água de musgos. Os que vivem de forma simbionte vivem em crustáceos do gênero Nebalia. Eles se arrastam em torno da carapaça e dos membros do hospedeiro, se alimentando dos detritos e dos ovos postos pelo hospedeiro. Alguns ainda são endoparasitas, parasitando volvox e algas de água doce. O corpo da rotífera é composto por 3 partes básicas, sendo elas a cabeça, o tronco e o pé. O corpo é desprovido de cílios, com exceção da corona. A corona é ciliada e tem uma parte central sem cílios, na qual ela possui as suas papilas sensoriais. Esses cílios batem em sucessão, assemelhando-se a uma roda girando. A boca é situada no centro da cabeça. Os cílios coronais podem atuar tanto na locomoção quanto na alimentação. Pode apresentar 2 formas, sendo saculiforme ou alongado. A parede do corpo é anelada, parecendo uma segmentação. Ele é estreito e apresenta de 1 a 4 artérios, que seriam os dedos da rotífera. Pode ser um órgão de adesão, contendo glândulas pedais, que secretam um material adesivo, utilizado tanto por formas sésseis como por formas rastejantes. Elas podem se mover rastejando com o pé ou nadando. Não há órgãos especiais para o transporte interno ou para as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente. O fluido bastocêmico fornece um meio para a circulação dentro do corpo, que é auxiliado pelo movimento geral e pelas atividades musculares. O pequeno tamanho corporal reduz as distâncias de difusão e facilita o transporte e a troca de gases, nutrientes e resíduos. Ocorre pela superfície geral do corpo, onde a cutícula é suficientemente fina. A maioria dos rotíferos possui um par de protonefrídeos bulbos flamas, localizada na extremidade anterior do corpo. O sistema protonefridial dos rotíferos tem função fundamentalmente osmorregulatória, mais ativa nas formas de água doce. O gânglio cerebral está localizado dorsalmente ao máxtax, na região do pescoço. Vários tratos nervosos originam-se do gânglio cerebral, alguns dos quais possuem pequenas expansões ganglionares adicionais. A área da corona geralmente possui uma variedade de cerdas ou espinhos sensíveis ao toque e, frequentemente, um par de poros ciliados, provavelmente quimiorreceptores. As antenas dorsal e lateral são provavelmente tácteis. Alguns rotíferos possuem flósculos sensoriais, tácteis ou quimiosensoriais, que são arranjados como um grupo de micropapilas rodeando um poro. A maioria dos rotíferos errantes possui ao menos um ocelo simples encaixado no gânglio cerebral. Associado ao gânglio cerebral está o órgão retrocerebral, estrutura glandular que dá origem a dutos que levam a superfície corporal no campo bucal. Pode secretar muco para auxiliar no rastejamento. As rotíferas captam partículas orgânicas ou algas para a parte interna da boca com auxílio de cílios. Esses cílios podem ou não rejeitar partículas grandes que sejam difíceis para a digestão da espécie. Ela possui uma faringe que é chamada de mástex. Esse mástex funciona como uma mandíbula que pode sugar e triturar as partículas alimentares. Eles podem
engolir a sua presa por inteira e depois triturá-la em pedaços menores pelo mástex, ou também podem, com as pontas do mástex, perfurar a presa e sugar o suco fluido das presas. Posteriormente ao mástex estão os dutos das glândulas salivares. Essas secretam enzimas digestivas. Um curto esôfago conecta o mástex e o estômago, onde um par de glândulas gástricas se abre para a extremidade posterior do esôfago. Essas glândulas também secretam enzimas digestivas. O intestino é curto e leva ao ânus. A digestão se inicia no lúmen do mástex e é completada extracelularmente no estômago, onde ocorre a absorção. Nos rotíferos, a maior parte da reprodução ocorre de forma assexuada por meio de partenogênese, meio onde uma fêmea dá origem a outra fêmea exatamente igual. Essas fêmeas são conhecidas como fêmeas amíticas. O sistema reprodutor das fêmeas conta com um ovário, onde o ovo se desenvolve. Esse ovo recebe vitelo diretamente do vitelário e depois segue pelo ovoduto até a cloaca. Deste ovo eclode uma fêmea madura ou quase madura, que dá sequência ao ciclo. No entanto, quando o ovo das fêmeas amíticas são sujeitos a alguma condição ambiental adversa, como uma mudança na duração do dia, na mudança na temperatura, recursos alimentares ou aumento da densidade populacional, esse estímulo, chamado de mítia, faz desenvolver um ovo, uma fêmea mítica, que então produz ovos míticos, haploides, por meiose. Esses ovos míticos vão se desenvolver em machos haploides que vão produzir espermas. Esses machos vão copular com as fêmeas ou por inserção do órgão copulatório do macho na cloaca da fêmea ou por impregnação hipodérmica. Neste último caso, o macho se fixa à fêmea em um ponto qualquer do seu corpo e injeta esperma através da parede do corpo. Este esperma irá fertilizar outros ovos míticos, produzindo zigotos diploides. Estes zigotos vão dar origem a um ovo de casca espessa, que é resistente a baixas temperaturas, a dessecação e outras condições ambientais adversas. Esse ovo vai se fixar no substrato, vai ficar lá quietinho, como se fosse um estado de dormência, esperando que as condições fiquem favoráveis novamente. Aí sim vai eclodir um zigoto, que será uma fêmea amítica, e aí ela vai dar origem a outras fêmeas amíticas, até que o ciclo se inicie novamente. O sistema reprodutor masculino, ele inclui um testículo, um duto espermático e um gonóporo. Os machos, eles são reduzidos em tamanho e em complexidade, e a vida deles é bem curta. Eles eclodem, fecundam uma única fêmea, e aí eles morrem.